Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos tratar da correção do exercício que eu deixei no finalzinho da videoaula anterior. Lembrando que se você ainda tiver dúvida quanto a esse conteúdo, basta você rever a videoaula que você vai ver detalhadamente o passo a passo para determinar o seno a partir da circunferência trigonométrica. Nessa aula nós vamos responder a questão que diz o seguinte: desenhe a circunferência trigonométrica, localize os números dados e forneça o seno de cada um deles. Então, essa questão nós vamos resolver em 3 passos. Nós vamos desenhar uma circunferência trigonométrica, nós vamos localizar esses pontos dados e nós vamos determinar o seno de cada um deles. Antes de mais nada, se você observar bem, esses números que foram dados nessa questão estão expressos em radianos. Eu falei na videoaula passada que o ideal é que você trabalhasse com valores expressos em graus. Então, antes de mais nada, nós vamos transformar esses valores para a notação em graus. Lembrando-se da notação de que 180 graus vale π, corresponde a π. Então, para mim transformar, por exemplo, π sobre 3 em graus, basta você substituir π por 180, fazer essa divisão, e aí você vai obter para cada um desses números o valor correspondente em graus, fazendo aí a multiplicação e a divisão, que a gente já aprendeu durante nossas aulas presenciais e também nas aulas anteriores a fazer essa transformação. Então a gente encontra aí 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Então a partir de agora nós vamos atrás do seno desses números, utilizando aí esses 3 passos que eu acabei de dizer. O primeiro deles é montar a sua circunferência trigonométrica. Então, você vai aí com lápis e um caderno desenhar uma circunferência trigonométrica, desenhar os 2 eixos, vertical e horizontal. Nós vamos destacar os pontos principais, como, por exemplo, a origem da circunferência, o ponto que sinaliza 0 graus, o ponto que sinaliza 180, 90 graus, 270 graus, 360 graus. Cabe também você dividir essa circunferência, e aí a gente viu na aula anterior que é mais apropriado você dividir em pontos que estejam no mesmo espaçamento um do outro. A gente adotou na aula passada o espaçamento de 30 graus de um ponto para o outro. Então, nós vamos manter aqui esse mesmo padrão. Então, basta você dividir de 30 em 30 graus. Também nós vamos destacar que esse eixo vertical é chamado eixo dos senos, porque é a partir desse eixo que você vai determinar o seno de cada um dos pontos. Então, nós vamos chamar de eixo dos senos. Nós vamos destacar aí o ponto que vale a 0,5 ou 1/2, que é metade do raio da circunferência, tanto na parte de cima como na parte inferior. E nós vamos também relembrar da nossa tabelinha de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores e que é fundamental a gente está sempre relembrando, porque vez ou outra a gente se depara com esses ângulos notáveis, e aí você precisa utilizar o seno, cosseno e tangente, e aí cabe essa observação aqui de que a tabelinha trigonométrica sempre vai nos acompanhar dentro desse conteúdo aqui da trigonometria, certo? Então, definido esses parâmetros, nós vamos agora, então, atrás, finalmente, do seno desses ângulos dados. O primeiro ângulo é o ângulo de 60 graus, nós vamos atrás do seno de 60 graus, então nós vamos sempre brincar, como eu disse que o eixo vertical é o eixo dos senos, nós vamos estar sempre brincando de viajar do ponto dado até o eixo vertical, nós já temos aqui na nossa circunferência marcado, nós já temos o ângulo de 60 graus. Nós já temos aqui também o de 120 graus, nós já temos o de 240 graus e nós já temos também o de 300 graus, aqui já está marcado esses 4 ângulos, então nós já pula aí a parte de localizar os pontos. A partir do momento que você desenha a sua circunferência, fica muito fácil de você localizar esses pontos. Calculando o seno de 60 graus, você viaja dos 60 graus até o eixo vertical. Então, você deu aqui num ponto onde você não sabe que valor corresponde a esse ponto.
que corta o eixo vertical. Mas, se você pegar lá na nossa tabelinha de ângulos notáveis, nós já sabemos que o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto que está cortando o eixo vertical vai ser raiz de 3 sobre 2, certo? Então, a partir disso, quando você descobre o seno de 60, fica muito simples você encontrar o seno de qualquer um dos outros pontos, certo? Lembrando outra coisa, que o seno de 60 graus vai ser positivo. Por quê? Bom, eu falei na aula passada que tudo que se localiza na parte superior, na parte de cima da circunferência trigonométrica, vai ter valor do seno positivo. Isso vale porque qualquer ponto que eu pegar aqui no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, o seno de cada um deles vai ser positivo. Do contrário, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, ou seja, na parte de baixo da circunferência, o valor do seno desses pontos vai ser negativo, né? Então, fica aí o seno de 60 graus como raiz de 3 sobre 2. A partir de agora, fica muito simples você determinar o seno desses outros ângulos dados. No item B, nós temos que calcular o seno de 120 graus. Então, você vai viajar dos 120 graus até o eixo vertical. Se você observar, essa linha tracejada vermelha deu exatamente no mesmo ponto que corta o ângulo de 60 graus. Isso é coincidência? Não. Isso acontece porque os 60 graus e os 120 estão quase na mesma posição na circunferência, com a diferença de que um se localiza de um lado e o outro se localiza no lado oposto em relação ao eixo vertical. Isso eu já expliquei na aula passada, isso quer dizer que eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Quando isso acontece, eles vão ter seno de mesmo valor. Então, nós podemos dizer que o seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus, que nós já sabemos quanto é, raiz de 3 sobre 2. Positivo, porque o 120 graus se encontra localizado no segundo quadrante. Ok? Item C, nós vamos calcular o seno de 240 graus. Nós já temos ele marcado aqui na nossa circunferência. Quero que vocês prestem atenção no seguinte: o 240 graus e os 120 graus estão posicionados na circunferência de uma maneira muito peculiar. Se eu traçar uma linha vertical, como eu vou traçar agora, essa linha azul aí que apareceu, eu posso observar que o 240 graus e o 120 se comportam da seguinte forma: eles estão ocupando o mesmo local na circunferência, com a diferença de que um está na parte de cima e o outro está na parte de baixo. Ou seja, eles são também simétricos, só que em relação ao eixo horizontal. Eles estão opostos pelo eixo horizontal. Então, se eles são simétricos, cabe aquela observação que eu fiz. Como são simétricos, o seno deles não possui o mesmo valor. Agora, cabe destacar um detalhe. O 240 se encontra no terceiro quadrante, se encontra na parte de baixo. Então, eu só posso falar do seno de 240 graus como seno negativo, né? Então, é o mesmo seno de 120, raiz de 3 sobre 2, com o sinal negativo. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. E por último, vamos calcular, né, determinar aí quem é o seno de 300 graus. Né? Se você viajar do 300 graus até o eixo vertical, você vai ver que dá exatamente no mesmo ponto que corta o ângulo de 240 graus. Ou seja, 300 e 240 graus, eles são também simétricos em relação ao eixo vertical. Então, eu posso dizer que eles têm o mesmo seno? Sim. Eu posso dizer que o seno de 300 graus também vai ser negativo? Sim, porque o 300 graus também se localiza na parte inferior da circunferência, se encontra no quarto quadrante, então o seno de 300 graus também vai ser, por definição, negativo. Então, seno de 300 graus é também menos raiz de 3 sobre 2, e aí a gente conclui a nossa questão de maneira simples, apenas fazendo essas observações. Então, galera, se você tiver dúvida, volta esse vídeo, assiste o vídeo anterior, né?
E se a dúvida persistir, manda mensagem lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer qualquer dúvida que porventura vocês tiverem. Então, um abraço apertado, fiquem com Deus e até a próxima.